Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje quero voltar a falar de Contardo Caligaris, né? Um psicanalista italiano, ítalo-brasileiro, né? Nascido em 1948 que morreu recentemente em 2021, né? Psicanalista lacaniano, né? Que foi orientando de Roland Barthes no seu doutorado em semiologia. Eu trabalho hoje com um tema que atravessa o livro dele, Cartas a um Jovem Terapeuta, publicado no Brasil pela editora Planeta. Eu quero falar um pouco sobre a questão da psicanálise e da transferência, né, que são os afetos envolvidos na relação entre terapeuta e paciente. A gente chama desse afeto investido pelo paciente na pessoa do seu psicanalista de transferência e o afeto ou a resposta afetiva do psicanalista para com o seu paciente de contra-transferência, né? Alguns trechos bem interessantes, inclusive uma experiência pessoal narrada pelo Contardo Caligaris aqui, que é bastante interessante, e eu quero então fazer um pouco esse trajeto aqui nesse livro belíssimo e desse autor que eu acho genial, que é Contardo Caligaris. Ele diz assim, ó: repare que às vezes sentimentos negativos como ódio permitem e facilitam o trabalho psicoterápico, tanto quanto o amor. Mas é certo que o amor é a forma mais comum dos sentimentos cuja presença assegura o começo de uma psicoterapia. Então ele está dizendo o seguinte, olha, vamos supor que você seja uma pessoa que tem alguma queixa, né? Tem alguma demanda, tem alguma questão que esteja lhe incomodando e você procura então um psicanalista para fazer terapia e para poder aprender a lidar, ou pelo menos para aprender a elaborar essa sua queixa, o conteúdo dessa queixa, ou a razão pela qual essa queixa, essa demanda apareceu. Ótimo. Então você vai procurar um psicanalista, alguém vai indicar, você vai procurar numa lista, seja lá como for, você vai parar num consultório. Para que a sua queixa ela possa ser trabalhada, é necessário que se estabeleça uma relação entre você e o seu terapeuta, né? É necessário que você esteja numa relação de expressão de amor ou de ódio para com o seu terapeuta, né? Quer dizer, que você projete sobre ele a densidade emocional que essa situação que gerou a sua queixa sobre a figura do terapeuta. Ao projetar sobre ele, você vai ter oportunidade de vivenciar ou de revivenciar essa situação que gerou esse trauma, esse sintoma ou essa queixa, né, que está te incomodando agora no presente. Então, ou seja, em linguagem técnica, é necessário que role uma transferência. Só que essa transferência pode ter diversas expressões, né? Ele está dizendo que ela pode ser uma transferência que envolve amor, né? No sentido de que você projeta sobre o seu terapeuta uma admiração, né? Uma certa reverência, né? Uma certa crença de que ele pode resolver ou pode contribuir para resolver o seu problema, ou você pode projetar sobre ele muita raiva, muito ódio, muita indignação, porque quando você olha para ele você se lembra de figuras ou de situações traumáticas do passado. E ele está dizendo que tanto esse amor como esse ódio, eles são úteis para o seu tratamento, mas é claro que do ponto de vista do psicoterapeuta é muito melhor que essa transferência seja uma transferência de amor, né? É muito mais fácil para o terapeuta lidar com essa transferência de amor, embora todo psicanalista deva estar preparado, inclusive, para lidar e perceber quando uma transferência odiosa está se manifestando, né? Num outro trecho ele diz: a psicanálise deu a essa paixão um nome específico, amor de transferência. Você já deve ter ouvido 1000 vezes, o amor de transferência, grande ou pequeno, é a mola da cura, né? Essa crença de que esse terapeuta tem algum potencial para lhe ajudar a resolver o seu problema, essa
essa conexão afetiva precisa se estabelecer. Tanto é que às vezes são necessárias diversas sessões até que seja estabelecida uma relação de confiança, seja estabelecido um vínculo, para que inclusive o paciente comece a de fato narrar os seus problemas. Muitas vezes, até que esse vínculo seja estabelecido, a pessoa fica girando em volta do problema sem chegar ao problema propriamente, exatamente porque ainda não confia o suficiente nesse terapeuta, né? Então, esse processo pode levar um tempo, pode levar muito tempo, dependendo da pessoa, ou pode levar pouco tempo, né? Cada sujeito tem uma temporalidade diferente, cada terapia funciona numa temporalidade diferente. Por isso que em psicanálise nós não falamos, né, em promessas de cura, não falamos em quanto tempo essa pessoa vai estar bem, né? Tudo vai depender do próprio ritmo da pessoa, da própria confiança, do estabelecimento de vínculos afetivos, para que esse processo de cura comece a se constituir. Você pode ter carinho ou simpatia por seu paciente, mas transformar a relação terapêutica em uma relação amorosa e sexual é mais do que desaconselhado. Então agora ele está falando de transferência, agora ele começa a falar da contra-transferência, do sentimento do terapeuta para com o paciente. E claro que o terapeuta deve nutrir também respeito, amor num certo sentido, né? Amor no sentido de ter uma empatia, de se preocupar, de procurar as melhores estratégias para ajudar essa pessoa, mas ele está dizendo que há sempre o risco de que, se o terapeuta não tiver maturidade suficiente e se envolver num relacionamento amoroso ou sexual com essa pessoa, isso pode atrapalhar severamente esse processo de cura que em tese estaria em andamento, né? Então, é claro que é totalmente desaconselhado, e é claro que quando isso começa a acontecer é momento em que essa terapia precisa ser interrompida, né? Se a relação evoluir para uma relação amorosa sexual, ela necessariamente precisa ser interrompida, né? Porque ela atrapalha a relação terapêutica. É importante que todo psicanalista saiba bem disso. E por fim, ele conta uma história belíssima, né, dessa relação e dos afetos que essa relação entre terapeuta e paciente envolvem, né? Ele diz assim, ó, uma paciente minha, depois de uma longa análise, procurava um parceiro para a sua vida, mas ou ela parecia escolher mal ou não encontrava. E aí, entre parênteses, ele diz, o encontro é mesmo uma coisa rara. Um dia, em que estava sozinho em Pádua, para rever a capela do Scrovegni, descia a Via del Santo até a Basílica e fui rever a tumba de Santo Antônio. Como todo mundo sabe, Santo Antônio é conhecido como o santo casamenteiro. Há uma grande ironia nessa cena que ele está narrando e vocês já vão perceber por quê. De repente, diante da tumba do santo, me surpreendi dizendo-lhe, eu fiz o que podia e sabia fazer, mas essa mulher merece encontrar alguém. Você é Santo Antônio, o casamenteiro. Dá uma força aí, vai. Nota, eu sou agnóstico e Santo Antônio não tinha por que me escutar, mas fui atendido, vai saber, né? Então, essa história é uma história legal, primeiro porque é uma grande ironia, né? Porque você de repente vê um psicanalista agnóstico, né? Quer dizer, uma pessoa para quem a fé em Deus não é algo importante, né? É algo irrelevante, se vendo diante da tumba de Santo Antônio, né? O santo casamenteiro, intercedendo por uma paciente que procurava um relacionamento e não conseguia encontrar, né? E, ironicamente, ele foi atendido. Podemos chamar isso de coincidência? Podemos dizer que o santo atendeu a despeito do seu agnosticismo? Pouco importa, né? O que eu acho importante nessa história aqui
é que nós temos a figura de um psicanalista que fora do setting terapêutico está preocupado com a sua paciente, né? É interessante isso, né? Quer dizer, o psicanalista se envolve com a história dos seus pacientes, ele se preocupa, ele, claro, está empenhado em contribuir para que essa pessoa possa evoluir para um estado de bem-estar afetivo melhor do que aquele que ele se encontrava quando chegou para iniciar um tratamento, né? Então, esses afetos existem, eles são necessários, eles são fundamentais, né? Aqui existe claramente uma relação amorosa, que não é o tipo de relação amorosa indesejável, onde há um envolvimento amoroso, afetivo, sexual entre o terapeuta e o paciente, né? Isso jamais deveria existir, mas uma relação amorosa do tipo desejável, né? O terapeuta se preocupando com o seu paciente, inclusive nas horas em que está a passeio, viajando, né? Está ali pensando nessa pessoa e aproveitou a oportunidade de passar pela tumba de Santo Antônio e poder clamar por ela, né? E a pessoa encontrou o seu parceiro, né? E isso também é bastante legal, né? Que essa relação terapêutica tenha contribuído para que essa pessoa pudesse encontrar o seu relacionamento afetivo, né? Isso é belíssimo e é um bom exemplo de como transferência e contra-transferência funcionam no setting terapêutico, até mesmo fora do setting terapêutico, como a gente viu aqui. Tá bom? Espero que tenha contribuído para compreender mais essa noção, esse conceito da psicanálise presente nesse livro belíssimo de Contar do Caligares. A gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço e até lá!